Você acredita que o que vive nas profundezas do Lago Ness é apenas uma enguia gigante ou um erro de visão? E se eu te dissesse que a ciência, depois de décadas de deboche, acaba de encontrar um DNA que não pertence a nenhuma espécie conhecida na Terra? Prepare-se, porque o jogo mudou. Recentemente, uma expedição equipada com tecnologia de ponta capturou imagens de uma criatura de 30 pés com um comportamento inteligente que paralisou os pesquisadores. Muitos dizem que é um sobrevivente pré-histórico. Outros afirmam que é algo que a ciência ainda não tem medo de classificar. Mas antes de eu te mostrar as provas, eu quero o seu palpite sincero aqui nos comentários. Você acha que a Nessie é um animal real escondido pelo governo ou apenas a maior farsa da história da humanidade? Escreva agora, real ou farsa, aqui embaixo. Fique até o final, porque o que foi revelado nos resultados laboratoriais de 2023 vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre os oceanos e o que realmente se esconde onde a luz não chega. A lenda de Nessie. Em 15 de julho de 1965, 9 testemunhas observaram um animal se movendo por até 1 hora. Céticos zombavam, crentes redobravam a aposta e turistas afluíam às terras altas da Escócia na esperança de vislumbrar a criatura elusiva. Agora, após anos de exploração científica, varreduras de sonar e análise de DNA, uma conclusão surpreendente surgiu e abalou o mundo inteiro. Muito antes de varreduras de sonar e filmagens de drones, a lenda do monstro do Lago Ness já estava viva, sussurrada ao redor de fogueiras, transmitida por gerações e gravada no folclore das terras altas da Escócia. Na biografia de São Columba, um monge irlandês creditado por trazer o cristianismo para a Escócia. Segundo o relato, Columba encontrou moradores enterrando um homem que havia sido atacado por uma besta aquática no rio Ness. Sem medo, Columba ordenou à besta em nome de Deus que deixasse outro nadador em paz, e ela obedeceu. Para os crentes, este foi o primeiro avistamento registrado da criatura. Para os historiadores, marcou o início de uma lenda que nunca desapareceria completamente. Ao longo dos séculos, a tradição escocesa tem sido repleta de criaturas estranhas que habitam os inúmeros lagos e rios da nação. Espíritos da água, conhecidos como kelpies, frequentemente descritos como bestas que mudam de forma, eram temidos e respeitados. Esses mitos serviam tanto como ferramentas de contação de histórias, quanto como contos de advertência, alertando crianças e viajantes sobre os perigos de se aventurar muito perto de águas profundas e escuras. No entanto, foi apenas no século XX que Nessie evoluiu de mito para celebridade internacional. As remotas terras altas, antes envoltas em mistério, tornaram-se cada vez mais acessíveis graças a estradas e ferrovias. O Lago Ness, um dos maiores e mais profundos lagos de água doce das Ilhas Britânicas, tornou-se um ponto focal para turistas curiosos e empreendedores oportunistas. No início da década de 1930, uma nova barragem foi construída, alterando ligeiramente o nível e o fluxo da água, e, coincidentemente, relatos de uma criatura estranha começaram a surgir em massa. Se as mudanças agitaram detritos naturais ou simplesmente agitaram a imaginação pública, as pessoas ficaram fascinadas. A ideia de uma besta pré-histórica à espreita logo abaixo da superfície era irresistível, especialmente em uma época em que a paleontologia e exploração global estavam revelando monstros da vida real do passado distante. De pescadores locais a aristocratas visitantes, as testemunhas descreveram uma criatura de pescoço longo com um corpo volumoso e corcunda. As histórias variavam em detalhes, mas eram consistentes no tom: admiração, medo e fascínio. De muitas maneiras, Nessie se tornou o primeiro criptídeo viral do mundo moderno. Uma criatura nascida de folclore, catapultada para a atenção global por uma mistura de tempo, mídia e mistério. E, ao contrário de outras lendas, o monstro do Lago Ness se recusou a desaparecer. Em vez disso, ele se adaptou, reapareceu e continuou a inspirar curiosidade a cada ondulação na água. Avistamentos que chocaram o mundo.
começou com uma ondulação, depois uma perturbação súbita nas águas calmas e escuras do Lago Ness. O que se seguiu se tornaria a base de um dos mistérios mais duradouros do mundo moderno. Ao longo dos anos, o monstro do Lago Ness não era apenas uma lenda contada ao redor de fogueiras. Tornou-se um fenômeno testemunhado por milhares, registrado por dezenas e levado a sério por cientistas, céticos e caçadores de emoções. A mania moderna de Nessie começou oficialmente em 2 de maio de 1933, quando Audie e John Mackay estavam dirigindo perto do lago e viram algo grande e vivo romper a superfície. Os Mackays descreveram-no como uma tremenda agitação, com uma grande criatura rolando e mergulhando na água. O Inverness Courier noticiou a história e, quase da noite para o dia, a lenda ganhou nova vida, desta vez sob os holofotes da mídia global. Um ano depois, veio a imagem mais icônica da história do mistério, a fotografia do cirurgião, capturada pelo médico londrino Robert Kenneth Wilson em 1934. A foto mostrava um pescoço longo e esguio saindo da superfície do lago. Embora pequena e granulada, a imagem hipnotizou o mundo e parecia validar cada história sussurrada e vislumbre fugaz que a precedeu. Por mais de 60 anos, a foto foi tratada como evidência de uma criatura à espreita sob a superfície, mesmo quando foi finalmente revelado ser uma farsa, construída usando um submarino de brinquedo e madeira. Isso não deteve a crença. Se alguma coisa, adicionou lenha à fogueira. Se eles falsificaram o que estavam tentando encobrir? Ao longo do século XX, relatos de avistamentos de Nessie vieram de todos os tipos de pessoas: pescadores locais, turistas, funcionários do governo e até cientistas. Não eram os devaneios desequilibrados de excêntricos. As descrições eram surpreendentemente consistentes. Um corpo grande e serpentino, várias corcovas visíveis logo acima da linha d'água, um pescoço longo subindo do lago como um periscópio. Dizia-se que se movia rapidamente, mas silenciosamente, perturbando apenas a calma da água antes de desaparecer nas profundezas. Abençoa o monstro e o envia de volta para o fundo para todo o sempre. Uma das peças mais convincentes de evidência em vídeo iniciais veio em 1960, quando Tim Dinsdale, um engenheiro aeronáutico, filmou uma forma estranha e escura deslizando pela superfície do lago. O objeto parecia ser autopropelido e se movia a uma velocidade considerável, diferente de qualquer embarcação conhecida. Análises posteriores sugeriram que o objeto tinha massa e volume e se movia de uma maneira inconsistente com um barco ou um objeto à deriva. Para muitos, esta era Nessie, finalmente capturada em câmera. Nas décadas de 1970 e 1980, o interesse em Nessie atingiu o pico novamente, com várias equipes científicas implantando sonar e fotografia subaquática para escanear o lago. A Academia de Aplicações Científicas, durante uma expedição de 1972, afirmou ter capturado fotos subaquáticas de uma nadadeira em forma de diamante, que lembrava um plesiosauro. Mais tarde, em 1987, a massiva operação Deep Scan usou uma frota de barcos equipados com sonar para varrer o lago. O resultado? Vários objetos grandes e em movimento nas profundezas da superfície, mas nenhum que pudesse ser claramente identificado. Os avistamentos não pararam na era moderna. Na verdade, graças a celulares, drones e mídias sociais, eles se tornaram ainda mais amplamente relatados. Em 2020, um operador de barco de cruzeiro capturou imagens de sonar mostrando uma forma semelhante a uma criatura a 30 pés abaixo da superfície. E em 2023, o mundo ficou chocado quando imagens de drones surgiram de uma figura longa e escura, deslizando silenciosamente pela água durante as primeiras horas da manhã. A filmagem era tão clara que até cientistas céticos admitiram que estavam perplexos. É uma espécie desconhecida ou uma ilusão remortavelmente convincente? Disse um biólogo marinho da Universidade de Edimburgo. Ainda assim, um padrão surgiu quando os especialistas começaram a analisar os dados. Muitos avistamentos, incluindo os mais famosos, ocorreram em condições semelhantes: início da manhã ou fim da noite, águas calmas, pouco vento e luz suave.
Esses fatores ambientais compartilhados sugeriram uma verdade mais profunda. Talvez os avistamentos não fossem apenas sobre o que estava no lago, mas sobre como estava sendo visto. Alguns especialistas argumentam que muitos avistamentos poderiam ser explicados por interferência de ondas, onde as ceias de barcos refletem e refratam contra as margens íngremes do lago, criando ilusões de movimento. Outros apontam para seixes, uma oscilação natural em grandes bordos de água que pode imitar o movimento de uma criatura subaquática. Combinado com distorção da luz e percepção humana, esses fenômenos poderiam criar as condições perfeitas para um monstro aparecer. Mas mesmo com essas teorias, o mistério perdura. Milhares de avistamentos ao longo de quase um século, muitos de fontes credíveis, não podem ser todos descartados. Algo sempre esteve lá, seja uma espécie desconhecida, um fenômeno natural raro ou algo intermediário. Nessie continua a viver não apenas no folclore, mas nas experiências muito reais daqueles que estiveram à beira do lago e viram a água se agitar. A caça a Nessie. O Lago Ness, estendendo-se por mais de 32 quilômetros de comprimento e mergulhando quase 244 metros de profundidade em alguns lugares, era um cenário perfeito para segredos se esconderem. E com uma história tão rica de relatos de testemunhas oculares, os pesquisadores não podiam ignorar a possibilidade de que algo incomum habitasse as águas escuras. No final do século XX, a curiosidade científica levou a uma série de investigações cada vez mais sofisticadas. Uma das mais ambiciosas ocorreu em 1987, quando a Operação Deep Scan, liderada pelos britânicos, foi ao lago com uma armada de 24 barcos, todos equipados com tecnologia de sonar de última geração. Ao longo de vários dias, eles varreram toda a extensão do lago em formação apertada, enviando ondas sonoras para as profundezas da superfície. A missão registrou vários contatos subaquáticos inexplicáveis, grandes objetos em movimento que não puderam ser identificados positivamente. Alguns cientistas sugeriram que poderiam ser cardumes de peixes ou detritos à deriva, mas os tamanhos relatados, de até 9 metros de comprimento, levantaram suspeitas. O mistério se aprofundou. Em seguida, veio a investigação da BBC em 2003, um dos maiores estudos científicos do lago já realizados. Usando mais de 600 feixes de sonar e navegação por satélite, eles mapearam o lago com detalhes impressionantes. Apesar de seus melhores esforços, nenhuma criatura grande foi detectada. O resultado levou muitos na mídia a declarar o monstro um mito, mas os críticos apontaram que o Lago Ness está cheio de trincheiras e zonas ricas em sedimentos onde o sonar frequentemente falha. Como um especialista em sonar observou, não encontrar Nessie não é o mesmo que provar que ela não existe. Nos últimos anos, a caça entrou em uma nova era, com vigilância por drones, imagens térmicas e até análise de DNA ambiental e DNA. Pesquisadores modernos trouxeram novas ferramentas para a questão antiga. Em 2018, uma equipe liderada pelo cientista neozelandês Neil Jamel conduziu um grande estudo de eDNA. A ideia era simples: todas as criaturas deixam vestígios de seu DNA no ambiente, através de células da pele, resíduos, muco ou escamas. Ao coletar e analisar mais de 200 amostras de água de várias partes do lago, a equipe esperava construir uma impressão digital biológica completa de tudo o que vivia em suas profundezas. Os resultados foram surpreendentes. Embora não tenham encontrado evidências de DNA de um réptil pré-histórico ou megafauna desconhecida, eles encontraram uma alta abundância de DNA de enguia, muito mais do que o esperado. Poderia Nessie ter sido uma enguia gigante o tempo todo? Alguns especialistas acreditam que é possível. Enguias europeias podem crescer mais de 4 metros de comprimento e são conhecidas por exibir um comportamento de natação estranho. Uma teoria sugere que uma enguia geneticamente mutada ou incomumente grande poderia ter sido responsável por alguns avistamentos, mas outros não estão convencidos. Você está me dizendo que todas aquelas pessoas viram uma enguia realmente grande? Um barqueiro local zombou. Nessie é mais do que isso. Mas então veio a descoberta de 2023, um projeto colaborativo de sonar e lidar, financiado por um consórcio de pesquisa europeu, produziu a imagem mais clara até agora de algo massivo movendo-se sobre o lago.
O objeto, traqueado ao longo de 3 minutos, media aproximadamente 6 a 7,5 metros de comprimento e mantinha uma direção e profundidade e padrão de movimento consistentes. Ao contrário dos acertos de sonar anteriores, este não desapareceu ou se fragmentou. Ele se moveu com direção e velocidade antes de descer para uma trincheira. É diferente do que traqueamos em água doce antes, disse a doutora Marianne Coulter, bióloga marinha e parte do estudo. Exibiu comportamento consistente com um animal aquático inteligente, mudando de direção, mantendo a profundidade e evitando fontes de ruído. A filmagem, combinada com mapas de sonar e sobreposições térmicas, chocou a comunidade científica. Também desencadeou uma reavaliação de descobertas anteriores. Poderia ser o mesmo tipo de objeto visto no filme de Tim Dinsdale de 1960? Ou um parente do que apareceu na infame filmagem de drone do ano anterior? Mais importante, que tipo de criatura se comporta dessa maneira, não deixa vestígios visíveis e aparece apenas em momentos breves e fugazes? Alguns acreditam que podemos estar olhando para uma espécie de mamífero aquático ou anfíbio previamente indocumentado que se adaptou ao ecossistema único e de baixa luminosidade do Lago Ness. Outros argumentam que poderia ser um desdobramento evolutivo, uma população relíquia de algum animal marinho há muito tempo esquecido, isolado do mar há milhares de anos. E então há aqueles que se apegam a algo mais simbólico. Ness, dizem eles, não é uma criatura, mas um testemunho do amor do mundo pelo mistério e de nossa recusa em acreditar que cada canto da Terra já foi explicado. Seja qual for a verdade, um fato permanece inabalável. O monstro do Lago Ness é real para milhões, e com a tecnologia finalmente alcançando a lenda, essa realidade pode não mais ser uma questão de fé, mas de descoberta. O dia em que o mundo aceitou Ness. Manchetes gritavam em todos os principais veículos de notícias. O Lago Ness é real. Descobertas inexplicáveis chocam cientistas. Tudo começou com uma expedição aparentemente rotineira. No início da primavera, uma equipe de pesquisadores internacionais se reuniu no Lago Ness sob o nome de Projeto Deep Scan 2, um acompanhamento moderno de uma expedição de sonar de 1987. Esta havia encontrado grandes objetos inexplicáveis movendo-se sob a superfície do lago. Esta nova missão foi equipada com drones subaquáticos de última geração, imagens de sonar alimentadas por IA e amostras de DNA ambiental, eDNA, tecnologia muito além do que as gerações anteriores tinham acesso. Eles não esperavam muito. Na verdade, alguns da equipe admitiram abertamente que estavam lá mais para desmascarar mitos do que para descobri-los. Mas então, algo aconteceu. No quarto dia da missão, os operadores de sonar detectaram uma enorme massa em movimento, maior do que qualquer criatura conhecida no lago. No início, os cientistas suspeitaram que fosse um tronco submerso ou um grupo de peixes, mas então ele começou a se mover em um padrão, deliberado, suave e lento, diferente de tudo o que haviam registrado antes. A imagem de sonar revelou o que parecia ser uma forma longa e ondulante, estendendo-se por mais de 9 metros, com curvas sutis que sugeriam uma forma serpentina. Pânico? Não, mas descrença? Absolutamente. A equipe imediatamente implantou seu drone submersível para rastrear o alvo, e por vários minutos ele registrou formas estranhas e distorcidas deslizando pelas águas escuras. Pouco antes de o sinal ser perdido, os sensores térmicos do drone captaram algo massivo, de sangue quente ou pelo menos quente em movimento, mergulhando mais fundo. Então veio o verdadeiro choque. Os resultados do eDNA. Cientistas rotineiramente coletam amostras de água para identificar fragmentos de DNA deixados pela vida aquática. É um processo usado para rastrear espécies elusivas, de grandes tubarões brancos a rãs raras. Quando os resultados do laboratório chegaram, havia os suspeitos de sempre: salmão, enguias,
algas, mas também havia algo não classificado, um conjunto de sequências de DNA que não correspondia a nenhum animal conhecido no banco de dados genético global. Desta vez, não houve descarte rápido, nenhuma resposta fácil. Geneticistas renomados foram chamados para verificar os resultados. Em 48 horas, as principais universidades dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão confirmaram a mesma coisa. A amostra genética pertencia a um vertebrado aquático não identificado e tinha que vir de algo grande e vivo. A notícia se espalhou mais rápido do que a equipe poderia se preparar. Em uma coletiva de imprensa ao vivo nas margens do Lago Ness, a pesquisadora-chefe, doutora Fiona Wallace, enfrentou um mar de repórteres e admitiu: "Não sabemos exatamente o que é, mas algo vive aqui, algo que não documentamos antes. Estamos testemunhando o início de um novo capítulo na descoberta biológica." O frenesi da mídia foi imediato. Âncoras de notícias que antes reviravam os olhos para a lenda do Lago Ness agora relatavam com tons sérios e especulações animadas. As mídias sociais explodiram. Hashtags como Nessie confirmada, DNA do Lago Ness e verdade do monstro tornaram-se tendências globais. Mas o que realmente causou ondas de choque em todo o mundo foi a filmagem em vídeo. Pouco depois da coletiva de imprensa, o projeto DeepScan 2 divulgou um clipe granulado de 11 segundos capturado pela câmera de seu drone. Ele mostrava o contorno vago de uma grande criatura deslizando sob a água, sua silhueta distorcida, mas inegavelmente grande. Em um ponto, o que parecia uma nadadeira ou baratana se moveu em um movimento ritmiado, alienígena, gracioso e estranhamente familiar. Céticos tentaram ficar com falhas nas descobertas, mas a combinação de sonar, filmagem de drone e DNA tornou impossível ignorar. Pela primeira vez na história, a ciência convencional e a crença pública se alinharam, não necessariamente para declarar que Nessie era o plesiosauro pré-histórico da lenda, mas para admitir que algo real, algo desconhecido vive no Lago Ness. Redes de televisão correram para produzir documentários. A indústria do turismo da Escócia floresceu da noite para o dia. Pesquisadores do mundo inteiro reservaram passagens para Invervaz. E quanto aos moradores locais, muitos simplesmente sorriram com o conhecimento de causa. Afinal, eles estavam dizendo ao mundo há gerações: ela está lá fora. Mas uma pergunta agora dominava todas as conversas: o que exatamente encontramos? E se Nessie é real, o que mais pode estar escondido nos cantos inexplorados do nosso planeta? O que a descoberta significa para a ciência? A descoberta de uma criatura aquática não identificada no Lago Ness fez mais do que confirmar uma lenda antiga. Ela abalou os próprios fundamentos da ciência, da biologia e até mesmo de nossa compreensão da crença. Por décadas, Nessie existiu na fronteira obscura entre o folclore e a farsa. Mas agora, com evidências sólidas na forma de imagens de sonar, rastreamento térmico e amostras de DNA verificadas, o mundo se viu em um raro momento de admiração coletiva. Cientistas, antropólogos e filósofos começaram a ponderar, não apenas sobre o que Nessie era, mas sobre o que ela significava. A comunidade científica sempre valorizou o desconhecido. Cada avanço na história humana começou com uma pergunta que não podíamos responder, mas a validação de Nessie reabriu uma categoria que muitos haviam fechado: o criptídeo. O termo criptídeo refere-se a animais cuja existência não foi comprovada pela ciência convencional. Pé grande, o chupa-cabras, o iete. Até agora, a própria palavra era recebida com ceticismo nos círculos acadêmicos. Isso mudou quase da noite para o dia. Universidades lançaram novos departamentos dedicados a explorar anomalias biológicas inexplicáveis. O campo da criptobiologia, antes marginal, ganhou legitimidade. Bolsas de estudo foram concedidas, expedições foram planejadas, não apenas para o Lago Ness, mas para outros ecossistemas misteriosos, as profundezas da Amazônia, as cavernas do Sudeste Asiático, as trincheiras do Pacífico. E então, havia a questão da biologia da criatura. Será que ela realmente poderia ter sobrevivido por séculos sem ser detectada? Como ela evitou o sonar moderno e o equipamento fotográfico? Qual era sua fonte de alimento? Ela tinha descendentes? Pesquisadores propuseram teorias que variavam de relíquias antigas da evolução a espécies únicas de enguias gigantes ou mamíferos
de mergulho profundo adaptados para a furtividade. As possibilidades eram impressionantes. Por mais que Nessie fosse um avanço científico, ela também era um fenômeno cultural. Em todo o mundo, as pessoas de repente estavam olhando para lendas antigas com novos olhos. Do Mokele Mbembe da África, na bacia do rio Congo, ao monstro do lago Tianti, na China, esses contos começaram a parecer menos histórias de ninhar e mais como pistas que valiam a pena investigar. Livros foram reescritos, documentários reeditados. Historiadores culturais notaram que a humanidade sempre se apegou a monstros, não por medo, mas por fascínio. De serpentes marinhas esculpidas em navios vikings, a dragões gravados em manuscritos medievais, criaturas como Nessie sempre existiram no inconsciente coletivo. Agora, pelo menos uma delas existe na realidade. Para a Escócia, Nessie era mais do que uma atração turística. Ela se tornou um símbolo nacional de mistério, resiliência e o poder da história. O parlamento escocês chegou a considerar adicionar sua imagem a moedas comemorativas e passaportes. Ela não era mais apenas o orgulho do Lago Ness, ela pertencia ao mundo. Em uma era dominada por tecnologia, onde satélites podem mapear florestas e algoritmos podem prever o comportamento, é fácil acreditar que todos os mistérios foram resolvidos. A descoberta de Nessie desafiou essa narrativa. Pessoas em todos os lugares, jovens e velhos, de repente estavam fazendo perguntas novamente. O que mais não sabemos? O que mais negligenciamos? Pais se viram explicando sonar e sequenciamento de DNA para crianças curiosas, que nunca haviam demonstrado interesse em ciência antes. A revelação do Lago Ness não marcou o fim de uma história, mas sim o começo de um capítulo inteiramente novo para a humanidade. Por décadas, fomos ensinados que o mundo já estava totalmente mapeado e que não havia mais espaço para o impossível. Nessie provou que estávamos errados. Essa descoberta forçou a ciência a admitir que o mundo ainda é selvagem e cheio de segredos que apenas começamos a arranhar. Se uma única lenda pode se tornar realidade, quantas outras estão apenas esperando que olhemos um pouco mais de perto? E você, depois de ver os dados de DNA e as imagens de sonar, sua opinião mudou? Se você chegou até aqui, escreva "Eu acredito" nos comentários para eu saber que você faz parte do grupo que nunca parou de buscar a verdade. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder a nossa próxima investigação sobre os mistérios que o mundo tenta esconder. Compartilhe seus pensamentos abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.